Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvo o Senhor pela vida dos músicos, pela vida do Sandro, esse grupo, todo esse grupo, pela vida do Ronaldo, com o seu ministério, os louvores de adoração. Eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui, que esteve aqui ontem, e que está aqui novamente hoje, e que vai estar amanhã, a partir das 9 horas, e também vai estar a partir das 19 horas. É muito? É muito? Não é não, né? Não é muito. Não é muito. A igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que se reunia todos os dias. E não era apenas uma parte da igreja, não, diz unanimemente. Sabe o que significa a palavra unanimemente? É como se todos fossem um. Todos os dias. Todos os dias eles estavam na presença do Senhor. De casa em casa partia o pão, dando graças ao Senhor. Na comunhão e na palavra e na oração dos apóstolos. E a palavra do Senhor diz que todos os dias o Espírito do Senhor trazia pessoas novas para a igreja, porque todos os dias o Espírito do Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. Sabe, queridos, quando a igreja está avivada, todos os dias tem salvação. Todos os dias acrescenta alguém dentro do corpo de Cristo. Esses são alguns dos sinais, é um dos sinais da igreja que está avivada, todos os dias. Então, quando eu olhar em volta, quando olhar à minha esquerda e à minha direita, e olhar para frente e para trás, dentro do ambiente do culto, e não ver pessoas novas, então eu preciso me incomodar. Eu preciso dizer: Senhor, o que está acontecendo? Cadê as vidas de hoje? Cadê aqueles que vão ser acrescentados ao corpo de Cristo hoje? Sabe por quê, queridos? Porque nós não nos reunimos apenas para celebrar, mas nós nos reunimos também para evangelizar. A reunião do corpo de Cristo também é para ganhar novas vidas, almas que estão perecendo, porque nós somos proclamadores do Evangelho, nós somos aqueles que devem confrontar as fileiras de Satanás, para arrancar aqueles que estão destinados à morte. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui porque estamos despertados e nem avivados. Nós estamos aqui porque nós estamos na expectativa de que venhamos a ser despertados e venhamos a ser avivados. Deixa eu repetir. Nós estamos aqui hoje porque estamos com uma expectativa de que venhamos a ser despertados e que venhamos ser avivados. Eu não tenho dúvida que não estamos despertados. Não tenho nenhuma dúvida que não estamos avivados. Não tenho nenhum. Pelo contrário, eu tenho certeza que não estamos. Porque o Espírito do Senhor tem me dado essa convicção. Sabe, queridos, um dos papéis preferidos do diabo, presta atenção no que eu vou dizer, é nos dar uma falsa convicção, um falso sentimento de segurança, uma falsa convicção de que nós estamos fazendo tudo certinho, enquanto nós não estamos. Mas ele faz isso de que maneira? Ele faz isso através de um sentimento equivocado que nasce dentro do nosso coração, que nós estamos muito bem, que não tem nada errado, que nós estamos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas sabe, queridos, como é que nós vamos descobrir a verdade? Quando nós perguntarmos para o Senhor. Quando nós perguntarmos para Ele: Senhor, eu estou cumprindo o propósito do Senhor? É para isso que o Senhor me chamou? Então, quando nós fizermos isso,
Nós vamos descobrir, através do próprio Senhor, se estamos avivados ou não, se estamos cumprindo o propósito dele ou não. Abra sua Bíblia aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Gostaria de ler todo esse capítulo, mas eu vou ficar apenas com os versículos 14 até o versículo 17. Efésios 5, 14 a 17. Quero pedir a você que aguenta firme aí no seu lugar, não saia da presença do Senhor antes da hora, não vá para sua casa antes do culto terminar, porque o Senhor quer falar contigo, mas você precisa aguentar até o fim, amém? Garanto para você que ninguém aqui vai morrer. Num culto lá que o apóstolo Paulo estava ministrando, quando chegou meia-noite, um rapaz chamado Eutico, sentado em cima de uma parede, caiu lá de cima e quebrou o pescoço. Fico pensando, como é que esse rapaz com sono ficou sentado em cima de um muro? É um perigo ficar sentado em cima do muro, viu, irmão? Cuidado com esse negócio de ficar na transição entre o lado de dentro e o lado de fora. Eventualmente alguém morre. Naquele dia foi Eutico. Ele só não foi para dentro da terra porque estava ali um homem de Deus. E Paulo orou. E o Eutico voltou à vida. Mas não fica confiando muito não, viu? Não fica. Até porque está faltando Paulo nos dias de hoje. Não está tendo muitos Paulo não. Eu acredito que aqui não tem nenhum Paulo. Tem algum Paulo aqui? Eu acho que eu não sou. Nunca orei, ninguém ressuscitou. Então eu acho que eu não sou Paulo, viu? Então se você estiver pensando numa ação drástica dessa, pensa duas vezes, amém? Fica no lugar seguro. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, meu irmão, fica no lugar seguro. Glória a Deus, fica no lugar seguro. Aleluias, glória a Deus. Pode chegar um momento que nós podemos correr alguns riscos, mas hoje não, hoje não. Ainda é tempo de nós termos muita precaução. Versículo 14, Efésios capítulo 5. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 18, o 18 também. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amados, nessa palavra Paulo está se dirigindo aos irmãos, aos crentes da igreja de Éfeso. Mas essa palavra, ela é atemporal. Significa que ela também é uma palavra para os dias de hoje. E mesmo depois dos dias atuais, ela ainda continuará sendo uma palavra para amanhã, para o ano que vem, para daqui a 10 anos. E ela continuará sendo uma palavra atual até os dias do retorno de Cristo nessa terra. Nessa palavra, Paulo começa fazendo algumas advertências. A gente começou essa leitura num vocativo, numa expressão forte de Paulo. Paulo dá uma parada assim, como que ele vem tecendo umas considerações a respeito da vida cristã, a respeito da vida espiritual, e de repente ele dá uma parada e faz uma declaração, uma proclamação de impacto. Ele fala: ó, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. E Paulo não está usando aqui uma força de linguagem, ele está falando do ponto de vista espiritual. Isso era muito real, não era uma ilustração apenas. Ele está falando de uma coisa
de uma coisa real que estava acontecendo. E espiritualmente havia muita gente dormindo. E ele está falando assim, olha, aquelas pessoas, vocês que estavam lá no mundo, ele está falando para crente, olha, presta atenção que a mensagem de Paulo não é numa praça pública, ele está falando no recinto da igreja, ele está falando no limite da congregação, do povo chamado do mundo para dentro do evangelho. Ele está falando com uma igreja nova, uma igreja que se estabeleceu em uma das suas viagens missionárias. E ele está confrontando aqueles irmãos, aqueles cristãos, né? E ele chama a atenção deles quanto a necessidade de abandonar a impureza, a cobiça, a avareza, as palavras frívolas, que ele chama de chocarrices e palavras vãs, aquelas palavras que às vezes os crentes começam a fazer igual os coleguinhas lá da escola, né? Os colegas do trabalho, né? Falando coleguinhas, dá a impressão que é só jovens, adolescentes e criança que fala palavras frívolas, mas tem muita gente adulta que está falando palavras frívolas, com piadinhas, né? Com conversas sem objetivo, isso são palavras frívolas, né? Conversas vãs, que não leva a nada, que não produz nada, que deprecia, que entristece a vida de alguém. Irmão, se as minhas palavras, ela mexe com a autoestima da pessoa, ela rebaça, ela mexe com aspectos da pessoa, então são palavras frívolas, desnecessárias. O apóstolo Paulo recomenda que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos seja para edificação, para exortação, para repreensão. Seja assim, nós devemos passar pelo filtro, pela peneira, aquilo que nós falamos, porque Paulo coloca isso nesta relação. Paulo chama atenção para a distância que deve haver entre a prática da vida espiritual daquele convertido ao evangelho com a vida que ele tinha antes, que deve ser um verdadeiro abismo, uma distância muito grande. Eu estava vendo um vídeo no TikTok, na verdade ele é de 3 minutos e tanto, quase 4 minutos, do pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, né? É uma pessoa que hoje está tendo um impacto muito grande nas mídias sociais, é um homem que tem um trabalho muito forte, tem uma influência muito grande, está tendo uma influência muito grande no Brasil. Ele desenvolve palestras, ele desenvolve um programa de podcasts, né, que aprofunda vários temas do cristianismo, vários temas da fé, e nesse vídeo ele fala sobre a diferença entre os novos convertidos da igreja de hoje com os convertidos de décadas atrás. E ele fala assim, olha, há 20, 30 anos atrás, quando alguém se convertia, ele criava uma série de buchicho entre as pessoas que relacionavam com ele. Aí as pessoas às vezes diziam assim, você viu o Zé? O Zé, olha, ele agora é crente, passou a ser crente. Você viu como é que agora ele está? Está diferente, ele mudou. Agora ele está usando umas roupas diferentes, ele já via até de terno, carrega uma Bíblia, para todo lado que a gente vê ele está com a Bíblia na mão, debaixo do braço, né? Você viu? O Zé não vai mais nas reuniões, não para mais na frente do boteco, não, o Zé agora tem pouco assunto, o Zé agora só fala de Deus, só fala de Jesus. O Zé ficou chato, ficou enjoado, só fala de Jesus, só fala de Jesus. Era assim que as pessoas definiam um novo convertido há décadas atrás. Mas o pastor Rodrigo diz que a igreja no Brasil, especialmente no Brasil, se tornou muito popular. E ele chama de mega churches, quer dizer, mega igrejas cristãs. E agora a mensagem passou a ser uma mensagem que atrai as pessoas.
Os pregadores estão muito preocupados de ser inclusivos. Precisa de incluir, precisa de reunir as tribos aqui, todas as tribos, segmentos. Segmento dos jovens, dos metaleiros, segmento desse, segmento daquele, dos artistas, dos famosos, dos ricos, dos empresários, né? Então, tem essa perspectiva, tem essa visão, e os pastores estão como que fazendo estudo de mercado para saber como é que eu vou impactar essas pessoas, como é que eu vou atrair, e estão usando estruturas para isso, né? Você precisa de ter uma estrutura muito atrativa para que essas pessoas estejam na sua igreja. Ar-condicionado, né? Bancos muito confortáveis, almofadas, porque se isso não acontecer, você está fora de moda, sua igreja está descontextualizada. Para que alguém vai sentar nesse banco duro se ele pode sentar numa almofada? Para que ele vai ficar aqui, às vezes, sentindo calor, se ele pode entrar numa igreja com climatização 100%, maravilhosa, né? Com tudo muito bem organizado. Então ele está falando que, diante disso, a palavra mudou. A palavra de antes, né, a lá Billy Graham, que sempre tocava na ferida, no pecado, no converta, no se arrependa, aceita Jesus e muda de vida, aceita Jesus para ir para o céu, agora está falando muito sobre riqueza, prosperidade, está falando muito sobre conforto, está falando muito sobre uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida agradável. E os pregadores, os líderes, muitos líderes de igreja, não têm nem vergonha de falar que é assim mesmo. Há alguns anos atrás, eu vi o Edir Macedo dando uma explicação por que a igreja dele cresceu tanto e por que ela conseguiu tirar tanta gente assim da igreja católica, especialmente da igreja católica. Ele falou, é simples. Enquanto lá o padre fica com aquelas rezas e tal, e eu aqui estou falando de coisa que o povo quer ouvir. Estou falando de prosperidade, estou falando as coisas assim, né, que mexem com o dia a dia deles. Enquanto tem muita gente falando assim, olha, lá no céu, depois que você morrer, eu estou falando aqui, ó, da vida, eu estou falando da situação da vida atual, e as pessoas querem ouvir isso, e por isso que a minha igreja está cheia. E ele tem razão, irmãos. A igreja dele está cheia por conta disso mesmo. Porque a mensagem não é a mensagem da eternidade, não é a mensagem dos céus. Porque o que as pessoas estão querendo ouvir é como é que fica a minha vida hoje. Como é que fica a minha situação agora. Como é que fica o que está diante de mim agora. Então a mensagem da salvação, que fique para trás. Só que quando ele fala isso, irmãos, ele joga fora tudo que Jesus disse a respeito. Olha, meu reino não é desse mundo. Se você quiser vir após mim, negue e renuncie a si mesmo. E cada dia pegue a sua cruz e vem e segue. Se você quiser me seguir, muitas vezes você vai ter que deixar pai, você vai ter que renunciar até mesmo a sua família. Em alguns casos, é claro que eu não vou deixar a família no sentido de vou separar da minha mulher porque agora eu sou crente. Não. Mas ele está dizendo, se tiver uma situação daquela pessoa que casou com você, fala assim, ou Jesus ou o casamento, ou Jesus ou o casamento, então está resolvido. É Jesus. Está resolvido, não tem que discutir. Ou é Jesus ou o casamento? Então é Jesus. E o casamento, enfim, que fique para trás. O meu casamento é muito importante. Mas a Rosângela não poderá fazer escolha entre Jesus e eu, porque já está escolhido. Amém? Eu não poderei falar isso para ela, porque ela tem que dar a mesma resposta, já está escolhida, é Jesus. E tchau. E a gente se vê mais tarde. Esperamos que no céu. Amém? Sabe, queridos, o cerne da mensagem de Paulo tem duas perspectivas. A primeira perspectiva, Paulo vê os crentes dormindo, lâmpadas apagadas, em densas trevas, que rodeia esses crentes dormindo. E ele vê mais, ele vê mortos em volta desses crentes que dormem. Observa o versículo 14, porque diz, desperta tu que dormes, levanta de onde? Dentre os mortos. Preste atenção, Paulo não está falando com morto, ele não perderia o tempo dele para falar com gente morta. Paulo está falando com gente que está o quê? Dormindo. Dormindo aonde? No cemitério.
dormindo no cemitério espiritual. Crentes que estão dormindo rodeados de gente morta. Pastor, que negócio é esse de dormir rodeado de gente morta? Meu irmão, aonde você trabalha? Lá naquela repartição, lá na empresa. Aquelas pessoas que estão ali, assenta do seu lado, elas servem o Senhor? São pessoas que têm o temor de Deus? São pessoas que estão vivas, que crê no Evangelho? Se a resposta for não, e se você não chega naquela repartição e dá testemunho, e prega o Evangelho para aquelas pessoas, deixa eu dizer, você está dormindo. Você está dormindo. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá segunda-feira, viu, Sandro? Alguém vai chegar lá na sua repartição e vai falar, pois é, Sam, e o Vila Nova, hein? Estou falando alguma mentira, sim ou não? Não estou falando mentira. Mas será que alguém vai chegar lá na sua repartição, Sam, e vai dizer, Sam, olha, eu estava no culto no domingo, no sábado, na sexta-feira, e foi impactante. Que coisa maravilhosa! Bem, até que para o Sam fica fácil falar isso, porque ele sabe que ele é crente, e vai ter uma aceitação muito boa, né, Sam? E vocês vão ter muito para conversar, não sobre o Vila, mas sobre o culto de domingo, sobre a mensagem, sobre aquilo que o pregador estava falando. Mas sabe, queridos, da mesma maneira que alguém vai fazer as piadinhas lá com o Vils, com o Sam, e eu não estou fazendo nenhuma piadinha aqui não, viu, irmãos? Estou bem sério nessa situação. Eu quero pensar, acreditar que as pessoas chegariam lá no ambiente de trabalho e falam assim para o porteiro, olha fulano, o Evangelho de Cristo é poder de Deus. A mensagem do Evangelho é salvação para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Deus tem uma palavra para impactar a sua vida. Cheguei no Instituto Federal, lá onde eu ainda trabalho, né? Ia dizer que eu trabalhei, mas ainda trabalho, ainda tenho algumas atribuições, algumas funções. Alguns meses atrás entrei no departamento pessoal, o rapaz levantou assim e falou assim, o pastor Ailton, aquelas palavras que você manda todas as manhãs, eu mando também para o fulano, para o cicrano aqui, ó, os colegas dele de trabalho lá, da mesma repartição. Aí eu falei assim, vem cá, cadê seu telefone? Dá seu telefone aí, deixa eu mandar diretamente para você. Eu cheguei lá na portaria, um outro rapaz que trabalha no departamento de administração falou assim, o professor, olha, eu ouço aquelas palavras todinho, mando para um monte de gente, viu? E aí eu falei assim, vem cá, para quem? Aí tinha uma moça que estava sentada na portaria, falei assim, eu quero mandar para você também. Quero que você ouça aquilo que o Senhor está usando a minha vida para ministrar. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa perspectiva. Quando nós chegarmos na eternidade, eu espero que não haja nenhum sentimento do tipo assim, cadê o fulano? Cadê o Antônio? Cadê o José? Cadê a Maria? Trabalhei com ele 20 anos, não preguei nenhuma vez para ele, não preguei nenhuma vez para ela. Espero que não haja esse sentimento de responsabilidade de nunca ter testificado do Evangelho para aqueles que estavam mortos ao seu derredor. De ter dormido enquanto pessoas estavam morrendo, perecendo. Estavam caminhando a passos largos para o inferno. Pastor, que responsabilidade eu tenho nisso? Eu tenho a responsabilidade de pregar. Paulo diz assim, eu tenho anunciado, eu tenho pregado a tempo e fora de tempo. Eu tenho anunciado a gregos, a bárbaros, a livres, a servos. Eu tenho pregado a todas as pessoas. Eu tenho anunciado o Evangelho, porque isso está imposto a mim. Olha aqui para mim, queridos. Isso está imposto a mim, está imposto a Paulo. Será que não está imposto a mim também? Se está imposto a Paulo e a mim, será que não vai estar imposto a você também? Por que é que você acha que eu e você temos o privilégio de não ter responsabilidade com as pessoas que estão mortas? O sal não escolhe a quem ele vai salgar. É o cozinheiro, é o mestre, é o mestre da cozinha. É que decide aonde ele vai pôr sal, qual é a quantidade que ele vai pôr.
aonde precisa de sal, é Ele que decide. Se eu sou sal, não sou eu que decido a quem vou salgar, mas é o Espírito do Senhor é que vai decidir. E Ele pega a mim, que sou sal, e salga aqui, e salga ali, e salga acolá, e eu preciso ser sal. Porque se eu não salgar essa palavra, esse livro aqui diz, se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Tem muito sal sendo jogado fora, tem muita gente sendo pisada pelos homens e não sabe o porquê. Pastor, tem marca de 44 na minha costela aqui, nas minhas costas, nem sei o que aconteceu. Pisado, queridos. Está sendo pisado pelos homens, porque você se tornou insípido, não salga mais. Alguns anos eu estava na igreja, tinha um pastor de São Paulo, ministrando muitos anos atrás, estou falando alguns anos, mas põe anos nisso. Na igreja do pastor Gersino ainda, tem mais de 30 anos que eu saí tem 30 anos que eu saí de lá. E tinha um irmão, lembro até o nome dele, irmão Macedo. Ele visitava a nossa igreja de vez em quando, ele dizia, irmãos, eu passei um tempo meio frio, quase não estava indo mais para a igreja, eu estava indo mais para o estádio do que para a igreja. E um dia eu fui assistir um jogo, sei lá, Corinthians e Palmeiras, sei lá o que era o jogo, mas lá em São Paulo. E de repente deu um corre-corre lá. E eu comecei a correr e cair nas arquibancadas. E de repente foi gente pisando em mim para todo lado, pisou nas costas, na minha cabeça, no meu braço, na minha perna. Depois que passou aquele tropel, eu levantei, mas todo dolorido, todo manchado de sola de sapato. Lembrei imediatamente desse versículo. Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve do que ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meu irmão, no outro dia eu estava na igreja. No outro dia eu voltei para Jesus. Sabe, querido, às vezes uma pisada aqui e acolá serve para acordar a gente. Às vezes nós estamos dormindo demais e precisamos de uma pisadela lá na orelha para a gente escutar melhor. Sabe, querido? Lá na orelha, não é nem no pé não, é na orelha, para você escutar. Precisamos de uns pontapé que o Espírito de Deus dá para nós sabermos quem somos, de onde somos, de que reino somos, de que lado nós estamos. Nós estamos do lado do reino do Senhor ou do lado do reino das trevas? É preciso muita atitude para nós entendermos isso. Então essa perspectiva, é nessa perspectiva que Paulo diz, desperta, você que está dormindo, você que não está pregando, você que não está se incomodando por onde estão indo as pessoas, você que não tem mais o calor do Evangelho na sua vida, o brilho do Evangelho, desperta. A segunda perspectiva, deve haver na estrutura espiritual do crente uma forte atração que o mantém ligado à fonte do poder e da unção que é o Espírito do Senhor. Está entendendo isso, Mike? Deixa eu repetir de novo. Deve haver na estrutura espiritual do crente uma forte atração que o mantém ligado na fonte do poder e da unção que é o Espírito Santo de Deus. Você sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você estará aqui amanhã? É porque a atração da fonte do poder foi suficientemente capaz de manter você aqui, de trazer você neste lugar. Mas há aqueles que estão distantes, tão distantes da fonte, que não são atraídos mais. Sabe, queridos, a força que une, que faz com que todos os corpos celestes mantenham uma posição definida no espaço, é chamada força de atração gravitacional. A força que puxa alguns objetos metálicos é chamada força de atração eletromagnética ou magnética. Magnética é devido a uma característica peculiar do material. Eletromagnética é uma força produzida por uma fonte elétrica, que tem o mesmo efeito, que puxa.
Mas não são todos os materiais que são atraídos por essa força. Madeira, por exemplo, não é atraído. Plástico não é atraído. Materiais isolantes, nenhum deles são atraídos. Sua sandália não é. Mas sabe, quando você pega um metal e coloca na presença dessa força, ele é atraído. Porque ela atrai metal. Quanto mais distante você fica, menos é atraído. Quanto mais perto vai chegando, a força vai intensificando. A força vai ficando mais forte. Ela vai te puxando. Ela vai te atraindo. E a lei da física diz que essa força tem uma relação direta com a massa, com a estrutura, com a quantidade de material que está naquele objeto que está sendo atraído. Às vezes, aquilo que há de Deus na nossa vida vai se tornando tão rarefeito, vai se tornando tão ínfimo, vai se tornando tão pequeno, que a força de atração do Espírito Santo já não consegue mais nos mover. Porque é o Espírito de Deus que está dentro de nós, que está no nosso coração, é que nos faz ser compelidos para estar no lugar aonde o Espírito de Deus se manifesta. Quando o Espírito de Deus vai saindo de nós, nós vamos nos colocando distante, vamos ficando distante e não conseguimos mais ser atraídos. Nós somos atraídos pela glória do Senhor, amém? Sim ou não? Mas preste atenção, nós somos atraídos de acordo com aquilo que está dentro de nós. A força está lá, ela nunca muda, ela é a mesma. O poder de Deus não se tornou maior ou menor com o passar dos milênios, não. Deus é todo poderoso, Deus é supremamente poderoso. Mas por que às vezes nos sentimos atraídos, em uma fase da nossa vida nos sentimos compelidos para o Evangelho, compelidos para o ambiente espiritual, e depois chega um momento das nossas vidas que já não sentimos mais essa força de atração? Por que em alguns momentos da nossa vida, o ambiente da glória de Deus, o ambiente espiritual comove o nosso coração, estraçalha o nosso coração, mexe com os nossos sentimentos? Nós queremos dar glória, nós queremos saltar, nós queremos pular. Mas depois vai chegando um momento que nós começamos a murchar e começamos a nos esconder. Já não queremos mais aparecer. Sabe, queridos, quando o poder do Senhor se manifesta em nós, nós queremos gritar, nós queremos celebrar, porque a reunião se torna festa. E aonde há festa, meu irmão, Jesus diz assim: aonde o noivo está, então há alegria. Não diga, fique calado. Não diga, fique quieto na presença do noivo, porque na presença do noivo é brados, é grito de aleluias e glória a Deus o tempo todo. Davi, saudoso de um tempo passado, ele diz assim: eu lembro e me recordo, e o meu coração se enternece dentro de mim, quando eu me lembro, quando íamos à casa do Senhor, com gritos e brados de aleluia, de glória a Deus. Ontem o Altair me fez eu lembrar de uma coisa que eu não lembrava nem de longe mais, da tal da campainha. A hora que ele falou da campainha, eu falei, puxa vida, o Altair lembrou de um negócio. Rapaz, se perguntasse isso para mim, não ia lembrar nunca. Aí de repente eu lembrei da campainha. E na hora veio até uma lembrança pitoresca, né? Tinha um irmão que pregava lá na igreja, na Redenção, ele era convidado, de vez em quando ele ia lá. E naquele tempo nós estávamos numa época do Gesiel Gomes. Gesiel Gomes estava em alta. Não sei se alguém aqui lembra desse nome, Gesiel Gomes, um pregador. Lembra, pastor Evanildo? E o Gesiel Gomes, ele dava uns berros assim, ele dava umas retorcidas. Lembra disso? Fazia umas caretas assim. Parecia um leão às vezes. E ele batia na mesa, batia no púlpito. E ele assustava, ele balançava todo mundo. E esse irmão, acho que ele queria muito ser parecido com o Gesiel Gomes. E ele vinha, e ele rosnava, e ele batia na mesa. E um dia ele tá aí, bate na mesa. Aí de repente a campainha vem, puf, lá no chão.
O irmão Celso ia lá, pegava a campainha, punha de novo no púlpito. De repente o irmão dava mais uma sapatada assim no chão e dava mais um murro na mesa. A campainha caía no chão, o irmão Celso pegou a campainha pelo menos umas 3 vezes. A campainha estava lá. Sabe por que tinha que? Era para aquilo mesmo. Então ele falou certinho. Não é porque as pessoas conversavam dentro da igreja, não, irmão. Não era para isso. É porque, às vezes, o pregador estava pregando. E os irmãos começavam lá, baixou, cantar a manacharabalabachéria, e o outro começava, e o pastor começava a esperar, e de repente nada, os irmãos iam empolgando demais, e ele queria pregar, aí ele, plim! Porque ele estava dizendo, irmão, para um pouquinho aí, porque eu preciso de pregar. Era isso que ele queria dizer com a campainha, sabe? Porque se fosse menino conversando, se fosse jovem conversando no ouvido do outro pastor, não tinha o mínimo receio de falar, você aí que está conversando, fica calado aí, você está na presença do Senhor. Hoje você não pode falar isso não. Se você chamar a atenção de uma criança, de um adolescente, de um jovem aqui na igreja, ele não vai vir mais. O pai dele não vai vir mais. Ninguém vai, sabe por quê? Porque sai todo mundo ofendido. Aquele pastor mal criado, aquele pastor sem educação chamou a atenção do meu filho. Não piso mais naquela igreja. Porque hoje a igreja é a igreja de cliente. A igreja se transformou numa igreja de cliente. Não se transformou mais na noiva de Cristo, no corpo de Cristo, humilde. Não, você não pode falar assim. Você tem que ter muito cuidado. Muitas décadas atrás, eu era jovem, estava visitando a Igreja Luz para os Povos, lá na Fama, do apóstolo Sinomar, que naquela época ainda era pastor, não era apóstolo. Isso foi antes da virada do século, bem antes, lá nos anos 80. E o Sinomar é um homem rigoroso. Ele estava lá pregando e uma criancinha andando assim no corredor. Menininha, igual a sua, David. De repente o Sinomar para assim e falou assim, quem é o pai e a mãe daquela criança lá, Pega seu filho. Está achando que aqui é a casa da mãe Joana. Ele falou desse jeito, irmãos. Eu vi um braço assim, puxou assim, rapidamente. Bem, eu não era daquela igreja, então não sei se aquela família continua na igreja depois daquela reprimenda, não sei. Mas eu acho que ficou, irmãos, eu penso que ficou. Porque aquele pastor pode ter sido severo demais, pode ter sido duro demais, eu não faria aquilo, eu não faria daquela forma. Mas sabe de uma coisa, queridos? Sabe de uma coisa? Se aquela família for verdadeiramente convertida, elas não saíram da igreja por causa daquilo. Não saíram. Não saíram. Ah, pastor, mas eu posso ir para outra igreja. Meu irmão, qual é o motivo que te coloca na igreja? Qual é o motivo que te tira de uma igreja? O motivo que te tira da igreja precisa ser o mesmo motivo que te mantém na igreja. O Senhor. Se outro motivo que não seja a direção de Deus te tirar de uma igreja, então você está dormindo, você está praticamente morto. Deixa eu repetir aqui novamente. O motivo que te tira da igreja precisa ser o mesmo motivo que te mantém na igreja. Eu saí de uma igreja depois de 17 anos, porque o Senhor falou assim, vai lá para a Vila Sul. Pastor, como é que ele falou isso? Falou isso através do meu pastor, irmãos. Simples. Meu pastor diz assim, pastor Gersino, irmão Ailton, eu não era pastor ainda, era evangelista, vai lá para a Vila Sul. E eu estava na reunião, irmãos, eles ofereceram a Vila Sul para o pastor Júlio, o pastor disse para a Vila Sul, eu não vou, para lá eu não vou, já morei na Vila Sul, não quero Vila Sul. Me roubaram a minha casa, entraram na minha casa, levaram meus móveis, eu não gosto da Vila Sul. Eu morava ali perto de onde vocês moram, Cleuber, por ali, perto da mata ali. Para a Vila Sul eu não vou. Lá para o Fabiano eu vou. O Fabiano fica lá do lado do Parque das Laranjeiras. Acho que ele pensou ali, é lugar de classe média. Então eu quero ir para lá. E mesmo ele estando falando que não queria vir para cá, eu disse, eu vou, pastor. Eu vou. Decidi naquela reunião, naquela manhã. Nunca tinha pensado nisso. Mas quando ele diz, vá, irmão Ailton, diz, vou. Se o senhor está mandando, eu vou. Eu não sabia onde era a Vila Sul, nunca tinha vindo aqui.
Nunca tinha vindo nesse loteamento, vim depois desse dia, para conhecer, para saber que lugar era esse. Foi a primeira vez que eu entrei por essa rua aqui. Não existia aquela parte nova, só existia a parte das casas aqui de conjunto. Aquela parte nova seria loteada depois. Estava sendo loteada, acredito. Sabe, queridos, essa atração depende da consistência do material que nós somos feitos. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, olha, a obra de cada um será provada como que pelo fogo. Se é feno, se é madeira, se é palha, se é ferro ou se são metais preciosos, ouro. O dia revelará a obra de cada um. Olha aqui para mim, querido, preste atenção. Você sabe o que essencialmente define um metal nobre? Você sabe o que essencialmente? Eu posso falar disso quimicamente, fisicamente. Posso te dar uma aula de física e de química aqui. Mas eu quero explicar rapidamente. Você sabe por quê? Que quando você pega uma bucha de ferro, um material de ferro e coloca em contato com a água, você sabe por quê que depois de um tempo ele muda a cor? Enferruja? Aquilo lá chamado óxido ferroso. Sabe por que acontece aquilo? Porque as moléculas da água, especialmente o oxigênio, quando entra em contato com o ferro, ele reage com o ferro. E ele cria esse segundo elemento, essa composição chamada óxido ferroso, que nós chamamos de ferrugem. E agora aquele ferro já não tem mais a mesma aparência. E se você deixar por tempo suficiente em contato com essa substância, daí a algum tempo você não vai achar mais ferro, virou tudo ferrugem. Vai apodrecer, não vai virar nada. O ferro vai virar óxido ferroso, quer dizer, vai virar ferrugem. Mas os metais nobres, o ouro, a prata, a platina, o cobre, o alumínio, eles não reagem. Sabe por que eles não reagem? Porque eles têm uma capacidade de manter a sua estrutura firme, coesa na natureza. A estabilidade da rede cristalina dos metais, elas têm 8 elétrons na última camada. Viu? Eles têm 8. E sabe de uma coisa? Nesses metais, aqueles elétrons, eles não saem ali com facilidade. Eles estão tão fortemente ligados ao núcleo do átomo, que eles não podem ser arrancados. Você pode pegar essa aliança de ouro, essa aqui, e deixar imersa num copo de água, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, quando você voltar lá, ela está igualzinha. Ela não mudou de cor. Sabe por quê? Porque ela não vai reagir. A água, o oxigênio, não vai conseguir tirar nenhum átomo, nenhum elétron do ouro. Se for platina também não. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o fogo e o tempo vai provar a obra de cada um. E nós vamos descobrir o que somos. Às vezes não precisa ser um fogo muito quente não, queridos. Sabe? Tem gente pipocando por aí, igual milho. Ao menor sabor, a menor brisa dos problemas, das dificuldades. A palavra do Senhor diz que o justo é conhecido porque ele tem raízes profundas. E as raízes dele vão entrando na terra e chega até as fontes das águas. Mas os ímpios não são assim, são como uma moinha que o vento espalha. E a diferença entre o ímpio e o justo, querido, é que quando você olha para o lugar do justo, ele está lá. Passa um ano, ele está lá. Passa uma década, ele está lá. Passa 2 décadas, também ele está lá. Mas a moinha não. O ímpio não. Ele está aqui hoje. Amanhã ele está acolá. Depois de amanhã ele está em outro lugar. Sabe por quê? Porque ele anda a sabor do vento, ao sabor da brisa. Se a brisa sopra para cá, é para cá que eu vou. Se sopra para lá, é para lá que eu vou. Se sopra para trás, é para trás que eu vou. Se sopra para frente, é para frente que eu vou. Mas a palavra do Senhor diz que o justo, ele permanece. E é por isso que nós precisamos estar fortemente conectados no núcleo.
Eu estava falando isso para o Mike essa semana. Nós sentamos ali, nós viemos aqui para trabalhar algumas coisas, fizemos tão pouca coisa, né, Mike? Porque nós ficamos conversando. E ele perguntou assim, pastor, por que tem tanta gente assim, que enfatiza tantas coisas, fala tantas coisas e às vezes fala tão pouco do Evangelho? E eu disse, olha, depende muito do nível em que nós estamos. Depende se nós estamos mais perto do núcleo ou se estamos mais na periferia. Quando nós começamos a ficar muito distante da fonte, da periferia, então os nossos assuntos mudam, a nossa abordagem muda. Porque quando eu estou muito próximo do núcleo, da fonte de poder, o que move as minhas palavras é todas as coisas do Evangelho, é todas as coisas do reino de Deus. Eu quero falar só do reino de Deus, eu quero falar só de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele vai para a região da Ásia, ele chega lá, ele diz assim, olha, eu decidi dentro do meu coração não expor palavra de sabedoria para que não anule a cruz de Cristo. Amém, queridos? Imagina que eu tenho conhecimentos de ciência e eu vou chegar aqui hoje e começar a falar de ciência. Irmão, vou dar uma aula de química aqui para vocês. Vou gastar 20, 30 minutos só falando o que é metal nobre, o que é isso, o que é aquilo. Aí você vai sair daqui, vai tirar uma nota boa lá no Enem, tá bom? Alguém vai tirar uma nota boa no Enem, vai aprender sobre metais, vai aprender sobre atração gravitacional. Mas e a cruz de Cristo? Onde é que ficou? Ficou esquecida atrás do púlpito. Porque aqui nessa noite, eu resolvi ser o professor Ailton e não o pastor Ailton. Eu resolvi pregar conhecimento humano e não o poder de Deus. E se eu chegar aqui nessa noite e começar a falar das coisas que estão acontecendo no meu trabalho, na minha casa, na minha família, então você vai sair daqui entendendo muita coisa que acontece lá em casa, mas você vai ir para a sua casa sem saber o que acontece na presença do Senhor. Você vai sair daqui sem ser impactados pela presença e pela glória do Senhor. Sabe, amados, a ciência achou um jeito de resolver parcialmente o problema dos metais não nobres, não tão nobres, do ferro, por exemplo. Você sabe o que é aquele metal que está ali do lado do pastor Dari, que lá? Você acha que o que está por baixo dessa camada aí é brilhante desse jeito? Quem acha que é? Não é não. Isso aí tem apenas uma cobertura de aço inox, sabe? Ela é coberta, mas o que está lá é ferro comum, o que está por dentro é ferro. É um aço. E se não tivesse essa cobertura, já estava tudo... Quando você colocasse a mão lá, você ia estar com a mão amarela, de ferrugem, de óxido ferroso. Se você encostasse a roupa, você ia sair manchado. Mas ele descobriu. A tecnologia descobriu um jeito, olha, cobre isso aqui com um banho de um metal inerte, que não reage. Ótimo. Mas sabe o que acontece? Se você olhar ali, em algumas partes você vai ver que tem bolhas. Você vai ver que já começou a estourar, pipocar. E depois daquela bolha vai aparecer o que está debaixo lá. Sabe que depois de um certo tempo, aquela camada de cobertura não vai dar mais proteção. É assim que muita gente está vivendo hoje, irmãos. Eles acham que precisa de construir um muro em volta deles. Olha, muros de proteção. Senhor, coloca teus muros de proteção aqui. Senhor, oh meu Deus, guarda minha mente, guarda meu coração. Irmãos, essa oração eu faço ela quase sempre. Mas o Espírito de Deus está dizendo assim, não é a mente que precisa ser guardada, a mente precisa ser transformada. Não é, o coração não precisa ser guardado, o coração precisa ser conformado ao coração de Cristo. Porque quando Ele entra dentro da minha vida, Ele muda a minha mente, Ele muda o meu coração, Ele muda os meus pensamentos, Ele muda-me por dentro. Tem gente pensando aqui, meu problema é que eu estou apagado, a luz do Senhor, o holofote do Senhor precisa de reluzir aqui, porque a hora que isso acontecer eu vou sentir um brilho. Não é assim. O apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará.
Meu irmão, você não vai ver luz nenhuma enquanto você não acordar. Viu? Você acorda primeiro e depois Cristo te ilumina. Você se posiciona primeiro e depois você vai ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida. Não é o contrário. As pessoas queriam sinais, prodígios. As pessoas queriam milagre. Jesus diz, não vou fazer milagre nenhum. E nenhum sinal vou dar para vocês, senão o de Jonas. Sabe o que Jesus está dizendo? Lá nos dias de Jonas, lá em Nínive, arrependa vocês, se converta em jejum, em pranto e saco, e depois eu reverto a sentença que está lançada sobre vocês, ó habitantes de Nínive. Então, meus irmãos, antes de eu ver a bênção do Senhor, eu preciso acordar, eu preciso despertar. Não haverá avivamento, presta atenção no que eu vou dizer aqui, não haverá avivamento para aqueles que estão dormindo. O avivamento não vai sacudir ninguém. Está entendendo o que eu estou dizendo? O espírito do avivamento não vai sacudir você lá na sua cama. Ele vai dizer, olha, aviva, vem cá, aviva. Não. Quando você acordar, quando você despertar para a realidade, quem você é no corpo de Cristo, qual a responsabilidade que você tem no Evangelho, quando você despertar, o avivamento começará a acontecer na sua vida. Achei muito interessante a palavra do pastor Altair, quando ele estava citando Evan Roberts, porque eu também estou lendo muita coisa do avivamento e essa semana ainda estava lendo a respeito de Evan Roberts. Evan Roberts começou a clamar uma oração intensa aos 13 anos de idade. 13 anos. Tem gente aqui que tem 13 anos, você tem 13 anos, não é, Pedro? Da sua idade. Durante 13 anos, dos 13 aos 26, aquele rapaz fazia uma oração interessante. Era recorrente a oração que ele fazia constantemente. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino. Venha a mim o teu reino. Venha ao país de Gales o teu reino. E ele fazia essa oração. Era a oração que ele fazia. Era a oração que ele fazia. Um diácono da igreja, percebendo o fervor do coração de Evan, diz assim, olha, vai para todas as reuniões de oração que estiver acontecendo. Todas as reuniões que estiver acontecendo. Todas. Participe de todas. Participe de todas as reuniões de estudo bíblico. E participe de todas as reuniões de oração. E todos os dias Evan Roberts estava numa reunião de oração diferente. Todos os dias ele estava. Sabe por quê? Porque todo dia tinha um lugar que alguém estava orando. E lá estava Evan Roberts repetindo a mesma palavra. Senhor, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. A oração do Pai Nosso. Ele pegou a oração do Pai Nosso e ele pegou uma frase dela. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E quando ele estava com 26 anos, parece que, assim, por encanto, né? Para quem não acompanhou, para quem não estava vendo o que ele passava durante aqueles 13 anos, pensou, olha, foi um encanto. Num determinado dia, numa manhã, enquanto ele pregava, as pessoas começaram a afluir, começaram a fazer fila para entrar, para chegar onde ele estava. E a partir daquele dia, todos os dias, as fábricas, algumas fábricas não funcionavam, porque os funcionários deixavam de ir para o trabalho para ir para pregação, para reunião com Evan Roberts. As prostitutas, os prostíbulos, muitos fecharam, porque as prostitutas não trabalhavam mais, elas iam para a reunião do Evan Roberts. Os botecos, os bares tiveram que fechar, porque os bêbados deixaram de consumir a bebida, porque eles estavam indo, fazendo filas para ouvir a palavra de Evan Roberts. E eu poderia continuar citando vários exemplos de avivamento, mas ainda não é o momento de falar sobre avivamento. Nessa noite eu vim aqui para falar de despertamento. Despertamento. Porque sem despertamento não haverá avivamento. Viu, irmão? Preste atenção. Sem despertamento não haverá avivamento. Deus não fala com morto. Deus não tem bênção para morto. Deus não revela seus mistérios a mortos. Deus não pode curar um morto. Aliás, um morto precisa de um milagre, que é ressurreição. Ele precisa de ressuscitar. Mas Paulo não está pregando a morto.
E eu não estou aqui pregando para morto, eu estou aqui pregando para gente que está vivo. Mas eu estou aqui pregando para muita gente que está dormindo. Pastor, mas eu estou aqui hoje, pastor. Como é que você fala que você está pregando para gente que está dormindo? Eu não vou orar nessa noite. Vou orar rapidamente. Não vou colocar a mão na cabeça de ninguém aqui nessa noite. Não vim aqui com esse propósito. Mas eu vim aqui para te incomodar. Ah, pastor, você veio aqui para me incomodar. Vim aqui para te incomodar. Vim aqui para dar um chute na sua porta. Dar uma sacudida em você. Porque é isso que o Espírito de Deus está fazendo comigo. Nessa manhã, enquanto eu estava orando, eu senti o Espírito de Deus me dar uma sacudida, me deu uns pontapés, me deu uma espremida no coração. E o Espírito de Deus, sabe o que ele falou para mim, queridos? O que eu senti ele falar para mim? Onde é que você perdeu o caminho? Onde é que você perdeu o rumo? Por que você deixou para trás aquilo que eu tinha para você de tão extraordinário? Eu estou há alguns dias já trabalhando numa palavra que eu tenho que dar no Comep. Eu quero falar com jovens. Eu tenho que falar com jovens. Eu não dei a minha resposta imediatamente ao convite do pastor Marcos Henrique, presidente do Comep. Eu disse, pastor, me dá um tempo para orar, para me decidir. Dentro do meu coração eu queria dizer sim. Eu queria dizer sim, mas eu tinha que ter segurança de que eu iria lá para falar aquilo que o Espírito de Deus quer falar, não o que eu quero falar. Que eu vou lá por conta daquelas pessoas e não por conta de mim mesmo. Porque é bonito estar na frente de uma multidão de milhares de pessoas pregando o Evangelho. Porque isso é importante, isso impacta uma carreira ministerial. Não. Eu precisava ter segurança e eu orei nesse sentido. Senhor, se for para ir lá, para mim aparecer, então eu não quero ir. Se for para ir lá por conta de mim mesmo, então eu não quero ir. Então eu comecei a orar e o Espírito do Senhor começou a me mostrar que nenhuma revolução será feita com pessoas idosas. Eles pediram uma foto e eu fiquei pensando, gastei 3 dias para decidir mandar uma foto para eles. Eu pensei, que tipo de foto eu vou mandar? Mando uma foto de terno e gravata? Ah, lá, Assembleia de Deus, pentecostal? Manda uma foto com uma camisa assim né? Um negócio mais jovial. Gastei tempo, irmão, gastei 3 dias para decidir. Sabe qual foi a decisão? Tirei uma foto de terno e gravata e mandei para ele. Sabe por quê, queridos? Porque eu sou eu mesmo. Eu sou o pai deles, eu não sou o coleguinha deles. Eu não sou da idade deles. Eu não tenho 18 anos, eu não tenho 20, irmãos, eu tenho 60. Está entendendo? Eu não preciso parecer que tenho 20, nem que tenho 30. Eu tenho 60, queridos. Eu vou lá como pai. E talvez como avô de alguns deles. Para falar aquilo que o Espírito de Deus está falando no meu coração. Nenhuma revolução, nenhuma coisa grande será feita por gente madura. Se agora vai ficar triste, né? Eu vou repetir de novo. Não se ofenda. Nenhuma coisa grande, nenhuma revolução será feita com gente madura. Porque eu não vi isso acontecer. Nunca vi. Aqui nunca vi. É só gente nova. Revolução é para adolescente. É para gente que tem vazio para ser preenchido. Espaço para ser enchido. Gente que já está cheio. Não vai fazer revolução. Os irmãos de Davi eram velhos demais. Estavam formados. E por isso o Senhor diz, não, Eliabe não, esse aqui não. Esse está velho, esse é soldado, está pronto para a guerra, homem de guerra. Manda aquele adolescente, manda aquele menino lá, porque no coração dele tem espaço. Eu quero formar esse menino. Eu quero fazer ele caminhar, eu quero fazer ele amadurecer, porque ele vai revolucionar.
Eu já errei com Saul. Não, deixa eu repetir, deixa eu corrigir. Deus não erra. Eu escolhi Saul, mas a escolha de Saul não foi boa. Saul era um maduro, era o mais alto de Israel, era o mais bonito, era o mais altivo. Deixa agora escolher o menino, deixa agora escolher o pequeno, deixa agora escolher o pastor de ovelhas, deixa escolher esse adolescente. Evan Roberts tinha 13 anos, Samuel tinha 8, Josias tinha 8. Samuel não sei quantos anos, era um menino. Josias tinha 8. José era o mais novo, a menos do que o seu irmão, que ainda era uma criança, mas ele era um dos mais novos da casa do seu pai. Sabe por quê? Porque no coração desses homens, desses jovens, tinha espaço, tinha timidez, tinha simplicidade. Ele chama Jeremias era um adolescente. Jeremias diz assim: Senhor, como é que eu vou falar com reis? Deus fala assim: Jeremias, vou te enviar reis, vou te enviar as nações, e você vai falar às nações, e você vai levantar nações, e você vai derrubar nações. Sobre a tua palavra nações vão se levantar, e sobre a tua palavra nações vão cair. E ele diz: Senhor, quem sou eu? Sou apenas uma criança. Ele diz: não diga sou uma criança, porque você vai falar aquilo que eu colocar na tua boca. Meu irmão, quando nós somos maduros, cheios de conteúdo, nós falamos muito daquilo que aprendemos, falamos muito daquilo que sabemos, mas quando nós somos uma criança, nós falamos daquilo que ouvimos de Deus. É para isso que Deus chama crianças. E nessa manhã o Espírito de Deus diz assim: você ficou velho, Ailton. Você ficou muito velho. Você perdeu o fio da meada. É isso que o Espírito Santo estava falando, e eu fui lembrando, queridos, quando eu era adolescente, os impactos que o Espírito Santo produzia na minha vida. Às vezes eu estava sentado lá no banco da igreja, lá no banquinho do coral, onde eu cantava, não tinha nada de especial acontecendo, sabe? Eu era tenor, estava lá esperando o maestro levantar a mão, né? Não tinha batuta, levantava a mão assim, a gente levantava, e de repente vinha uma descarga de poder na minha vida, eu não sabia de onde veio, e eu me sacudia todo, eu sentia aquele choque passando da cabeça, indo lá para os pés, não sei o que está acontecendo, tem nada de extraordinário aqui no culto. A glória de Deus se manifestava, eu ficava com a minha roupa pregada no corpo, isso aconteceu tantas vezes. Às vezes eu estava no monte, o chão começava a pegar fogo, os gravetos, os torrões, as pedrinhas. Quanta coisa extraordinária. Eu tinha 16, 17 anos, irmãos, eu não preparava a mensagem, olha só. Eu não preparava laudas e laudas de palavra, não. Eu pegava a Bíblia, punha debaixo do braço, irmãos. Eu batia na porta da casa. Olha, marcava essa aqui, nós paramos naquela no último domingo, então essa aqui é desse domingo. E quando alguém abria a porta e dizia: você quer ouvir a palavra do Senhor? Quer ouvir a mensagem do Senhor? E se a pessoa dizia: eu quero, nós entrava para dentro, pregava o evangelho, pregava a mensagem, abria a Bíblia. Aonde eu abria, eu pregava. Eu tinha uma palavra do Senhor em qualquer lugar que abrisse. Eu não ficava escolhendo, não dava para escolher. Eu ia chegar em várias casas, 10 casas, numa tarde de domingo, e pregava, e cantava, e orava, expulsava demônio. Então em algum lugar eu me perdi. Me tornei um bom pai, um bom marido, me tornei um bom profissional, tive uma carreira muito boa, tive uma carreira profissional de sucesso, e me considero um pastor razoável. Mas sabe de uma coisa, queridos? Se eu tivesse sido aquilo que o Espírito Santo de Deus me chamou para ser, eu teria impactado a minha geração. Eu teria impactado mais do que a minha cidade, mais do que o estado de Goiás, do que o Brasil, teria impactado esse país, esse mundo. Como o Evan Roberts fez em 1904, lá no país de Gales, um país desse tamanhozinho, um país que não é nada. E ele impactou, e Evan Roberts é conhecido em todos os cantos da terra, aquele menino. Sabe por quê? Porque ele deixou o Espírito de Deus conduzir ele. Isso poderia ter acontecido comigo. Mas enquanto eu estava cuidando de uma carreira, enquanto eu estava cuidando de tantas outras coisas, eu consegui conciliar isso razoavelmente bem.
Consegui ser pastor, consegui ser um profissional, consegui ser um pai de família. Mas não fui o impacto que o Espírito de Deus poderia ter feito. Sabe, queridos? Desperta. Que resposta eu darei ao brado de Paulo nessa noite? Quero encerrar dentro de 5 minutos. Olha aqui para mim. Preste bem atenção. Para dar uma resposta ao brado de Paulo. Não é convite, é brado. Paulo está bradando. Desperta, tu que dormes. Preciso reconhecer o meu estado. Eu preciso reconhecer se estou acordado ou se estou dormindo. Porque antes de eu ter isso muito claro, eu vou dizer, não é comigo. Olha, você que está dormindo aí, é com você. Esse chamado não é para mim, eu estou acordado. Eu quero citar aqui 11 exemplos de pessoas que estão dormindo. Mas poderia ser 30, 40, 50. Eu parei em 11. Mas você pode imaginar os outros. Eu estou dormindo se o meu conforto é mais importante do que a eternidade dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho e até mesmo dos meus irmãos da igreja. Nós começamos aqui com mais de 20 reuniões de mês. Esse ano ainda. Não tem 10 anos não tem nem 20, 30. Apenas esse ano. Eu não sei quantos tem, mas talvez não tenha nem 5 funcionando. Sabe por quê? Porque você não achou espaço na sua agenda. Está trazendo problema do seu conforto, da sua tranquilidade doméstica. Se a organização da minha casa, a privacidade da minha família, fala mais alto do que o imperativo de colocar tudo que tem a serviço do reino, estou dormindo. Já vi relatos de pessoas dizendo, não, olha, eu não quero esse negócio de reunião aqui em casa não. Vem gente, vem menino, eles põem a mão nos móveis, fica marca de mão em tudo que é canto aqui em casa, na televisão, lá na estante, mexe nas minhas coisas, tira as coisas do lugar. Não quero isso não. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz assim, um só era o coração, o espírito e a alma daquele povo. Um só. Ninguém considerava exclusivamente seu nada. Ninguém considerava exclusivamente seu nada do que tinha. Mas vendendo as suas propriedades e casas, trazia aos pés dos apóstolos. Sabe, queridos, imagina eu chegar aqui nessa noite e fazer o seguinte desafio, meu irmão, venda a sua casa, venda o seu carro, venda a sua propriedade e traga aqui para a igreja, porque nós temos uma aplicação melhor para o seu dinheiro, para o seu carro, para o seu bem. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de coisas, de utensílios domésticos. Quebrou meu bibelô, quebrou minha coisa lá da estante. Não quero isso mais aqui em casa não. Esse negócio está trazendo problema aqui, está tumultuando a minha casa. Olha o meu vizinho, está falando, está reclamando, porque tem umas orações aqui, tem umas músicas aqui, né? Se as distrações, o meu tempo, no sossego da minha casa, ou em passeios, e outras atrações seculares, normalmente prevalece aos chamados do corpo de Cristo. Nós estamos aqui no evento do corpo de Cristo, amém? Mas tem gente que está lá na casa dele. Porque hoje é dia de assistir uns episódios lá da Netflix. Outra pessoa está lá no estádio de futebol, porque hoje é um dia de jogo. Outra pessoa está namorando, porque hoje é sábado e é dia de namorar. Não é dia de ir para uma campanha de despertamento, de avivamento. Não, isso não. Esses pastores estão pegando pesado comigo, não. Dia de namorar. Então você está dormindo, se é assim que você sente. O corpo de Cristo, o chamado do corpo de Cristo, não consegue te motivar para estar lá. Você está em outro lugar, mas não lá. 4. Se sou capaz de gastar uma hora, facilmente, 2 horas em um filme,
assistindo a uma partida de futebol, 1 hora em conversa nas redes sociais, mas não consigo gastar 1 hora, nem 1 hora em oração e leitura da palavra. Se eu estou assim, eu estou dormindo. Eu gasto um tempo com frivolidades, com trivialidades, mas não consigo gastar 1 hora na presença do meu Deus. Não consigo gastar 1 hora na meditação do Evangelho. Não consigo gastar 1 hora pedindo revestimento da graça do Senhor sobre a minha vida. Estou dormindo. 5. Se consigo conversar meia hora sobre futebol, política ou outro assunto do momento com os meus colegas e amigos, mas não consigo falar do Evangelho para eles por nem 1 minuto. Nem 1 minuto. Nem 1 minuto eu acho para falar com eles do Evangelho, da salvação, da eternidade, do destino da alma deles. Mas eu vou falar sobre estas coisas todas com ele. 6. Se sou pego vez por outra falando mal do irmão, de uma autoridade ou de outra pessoa qualquer, mas raramente eu oro por elas. Sabe, queridos, chegou um ponto lá na minha família que eu disse assim, olha, essa coisa muda aqui, ou nós vamos acabar com esse grupo da família. Porque no grupo da família o assunto, a temática ela era política. E um dia era malhar o governador, no outro dia era o ministro do STF, no outro dia era malhar não sei quem. Falei, não, chega, vamos parar com esse negócio. Isso está trazendo desajuste. Sabe, queridos, nós falamos mal daquelas pessoas que o Senhor diz, ora por elas. Ore pelas autoridades. Nós não oramos e começamos a, olha, cacete nele, cacete nele, cacete no Orlando de Moraes, cacete no, sei lá, nem lembro mais do nome, Rosa Weber, até aposentou, né? Rosa Weber aposentou? Não. Alexandre de Moraes. Orlando de Moraes é o marido da Glória Pires, né? Alexandre de Moraes, eu sempre confundo. A gente fala mal do Lula. Tem gente que fala muito mal. Mas quantas vezes você já orou por Lula? Ele é seu presidente, irmãos. Ele é a autoridade dessa nação. E a Bíblia diz assim, ore pelas autoridades constituídas sobre você. E às vezes a gente fala mal, mas não ora. Então se eu estou fazendo isso, eu estou dormindo. 7. Se estou disposto a gastar todo o meu tempo com as coisas da vida secular, e o que entrega a Deus está cada vez mais diminuindo. Ontem eu estava aqui conversando com o Cleuber aqui, e estava dizendo, Cleuber, cadê o fulano, cadê o ciclano? Ele disse, pastor, não sei, acho que está muito atarefado, está muito cheio de ocupações, sabe, queridos? Se as ocupações dessa vida, se as coisas desse mundo me tiram o tempo de estar com Deus, eu estou dormindo. Ah, pastor, eu estou trabalhando em 3 empregos. Ah, pastor, os boletos, as contas não param de chegar. Então, por isso você decidiu que não vai mais para a igreja? Você decidiu que vai fechar a reunião de mês lá na sua casa? Por isso você decidiu que vai abrir mão do seu ministério? Porque o mundo está levando tudo que você tem? O mundo está levando todo o seu tempo? É por isso? Então a sua escolha é essa? É deixar a sua aliança com Deus, é deixar a sua aliança com o corpo de Cristo, para atender os chamados do mundo que está te chamando lá fora? Como aquela música, todo dia eu ouço uma voz me chamando, me chamando, me chamando. Mas quantas pessoas já não ouvem mais a voz do Espírito do Senhor chamando ele, mas ouvem a voz dos amigos, dos colegas, vamos jogar um futebol, vamos fazer isso, olha, vamos trabalhar, vamos fazer uma hora extra. Está dormindo, queridos. Quantas pessoas estão dormindo? 8. Se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo também, sou levado ao trabalho, à escola e aos meus compromissos, quer chova, quer faça frio ou calor. Mas para ir para a igreja é só se eu tiver muito bem. Ah, eu estou meio indisposto, não vou na igreja não. Eu estou amanheci meio resfriado, não vou para o culto hoje não. Ah, estou meio indisposto, não vou na igreja não. Mas quantas pessoas deixaram de ir trabalhar porque estava resfriado? Quantas pessoas deixaram de ir no seu serviço
porque estava com dor de cabeça. Não, você vai. Porque você não quer que corte o seu ponto. Você não quer que seu patrão te repreenda. Então você vai. Mas aqui não. Na igreja não. Está chovendo, o tempo está ruim, está fazendo frio. Não, está calor demais lá na igreja hoje. Não vou não. Não, você está dormindo. Enquanto você não despertar, não haverá avivamento na sua vida. Se suporta as dificuldades e afrontas no trabalho, mas quando acontece na igreja, eu chuto o balde. Lá no trabalho o patrão te repreende, te chama, puxa a sua orelha, mas se acontecer uma coisa aqui na igreja, não vou na igreja mais não. Me ofenderam lá. Vou na igreja não, esqueceram de mim, era meu aniversário, nem bateram palma para mim, nem cantaram parabéns para mim, vou na igreja mais não. Todo cheio de não me toques. Se me é difícil aguentar 2 horas, 2 horas e 10 minutos agora, no culto, algumas vezes na semana, mas suporto um dia inteiro no trabalho, todos os dias, um dia inteiro no trabalho, mas se o culto demora mais do que 2 horas, então você olha, meu Deus, o que é isso? Esse pastor perdeu as estribeiras. Esse pastor não entende que dia eu tive hoje. Ele não compreende que eu trabalhei o dia inteiro. E hoje é sábado, né, irmão? São poucas pessoas que trabalham no sábado. Poucas, não são muitas. E cadê o povo? Está dormindo. Ficar dormindo em casa. Se no ambiente do culto do Senhor estou sentindo quase sempre indisposto e melancólico, mas diante de uma mesa farta, com churrasco, eu fico bem alerta. Se no culto eu fico lá no fundo, mas quando tem um banquete eu quero ficar na frente, então eu estou dormindo. Sabe, queridos, o Espírito do Senhor tem falado muita coisa para mim. Você acha que ele tem falado que está bom? Não, ele está falando que está muito ruim. Ele está me cobrando. Mas isso está produzindo um sentimento gostoso aqui dentro. E sabe qual é a oração que eu estou fazendo hoje? Sabe qual foi a oração que eu fiz nesta manhã? Quando eu levantei, Senhor, o Senhor já me deu um coração novo uma vez. O Senhor já me tirou um coração doente uma vez, me deu um coração novo. Eu quero de novo. Eu quero que aconteça de novo. Eu quero aquele coração de adolescente. Eu quero o coração daquele jovem de 14, de 15 anos. Sabe, queridos, porque aquele coração de 14 anos, de 15, 16 anos, era muito melhor do que esse coração de 60 anos. Era muito mais crente, era muito mais fervoroso, era muito mais convertido. Aquele coração tinha um potencial tão grande de fazer uma revolução. E agora não vejo perspectiva de uma revolução nenhuma, porque eu fiquei velho. Eu estou velho. Não velho por fora, mas eu estou velho por dentro. E eu nunca vi Deus fazer coisas extraordinárias com gente velha. E eu estou dizendo, Deus, me dá um coração novamente, aquele coração. Traz ele de volta. Só o Senhor pode fazer um transplante de coração. Eu quero um transplante de coração. Eu preciso disso. Ainda há um tempo. Ainda há uma chance. Desperta. Olha só a recomendação de Paulo. Olha só a exortação. Eu quero finalizar com isso. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. O pastor Altair ontem disse que a segunda coisa mais importante... Ele não falou qual é a primeira, não? Falou? Ele falou que a segunda é o tempo. Porque ele pensa, qual que é a primeira? A salvação. Mas ele disse que a segunda coisa mais importante é o tempo. Eu concordo com ele. Tempo. O tempo está curto. Quantos anos eu ainda tenho? Posso ter 20 anos. Meu irmão, em 20 anos eu posso fazer muita coisa. Dos 60 aos 80 eu posso fazer uma coisa extraordinária. Eu tenho energia ainda, irmãos. Eu levantei hoje tarde, bem tarde, às 5h20 da manhã. O sol já estava brilhando na janela. Eu fiquei assustado. Costumo levantar no escuro ainda. E eu comecei nesse horário.
Você não imagina o tanto de coisa que eu fiz hoje. Até as 10 horas da manhã eu já tinha orado, já tinha meditado mais de 1 hora. Depois eu fiz um monte de serviço na casa, estava muito sujo. Às 10h30 da manhã eu já estava com a palavra aberta e eu fiquei até às 6 da tarde. Só parei para almoçar. E você diz, tá bom? Não, não tá bom. Isso é só o começo. Precisa ser só o começo. O objetivo não é esse. O objetivo não pode ser alcançado em mim, queridos. O alvo não sou eu. O alvo não é o que está em mim. O alvo não é a minha estrutura, mas o alvo são as pessoas que estão ao meu derredor. São essas que precisam ser impactadas. Não sou eu que tenho que ser impactado. Eu saberei que fui impactado quando eu começar a impactar as pessoas que me ouvem, as pessoas que me cercam. Quando nós somos iluminados, queridos, nós passamos a iluminar aqueles que estão em nosso redor. Fica de pé. Eu disse que era 5 minutos e já são 10. Olha aqui para mim. Você está cansado? É normal estar cansado. Mas quando o poder do Senhor se manifestar de uma forma sobrenatural no nosso meio, nós não vamos ficar aqui só até as 10h30 da noite. Nós vamos passar a noite inteira aqui. E vai amanhecer amanhã de domingo, nós vamos estar aqui. E vai chegar a tarde de domingo, nós não vamos querer ir embora. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor vai estar enchendo esse lugar. O poder do Senhor vai estar cobrindo as nossas vidas. A unção do Senhor vai estar sendo derramada sobre nós. E quando nós entrarmos por aquela porta, vai haver uma unção tão grande sobre as nossas vidas, que o cansaço vai ficar do lado de fora. E depois de ter passado uma noite inteira adorando, louvando e glorificando a Deus, nós vamos estar pensando, puxa vida, está demorando o horário do culto da noite. Mas nós saímos há tão pouco tempo. Nós almoçamos na igreja e parece que está demorando o horário do culto da noite. Eu vi num livro, irmãos, falando da igreja da China, eles dizem, olha, o povo no Ocidente faz um culto de 2 horas. O povo da igreja do Ocidente faz um culto de 2 horas, está fazendo muito. Mas lá na China, os irmãos costumam cultuar por 10 horas seguidas, 12 horas seguidas. Sabe que quando eles chegam na presença de Deus, eles não querem ir embora. Então eu vou saber que o avivamento chegou nesse momento, porque eu acordei, porque eu despertei, porque é uma luz que brilha, a unção que vem do trono da graça de Deus sobre a minha vida. E eu não vou ter disposição apenas física, não, queridos. Levantar cedo e dormir tarde, e no outro dia, e ainda na madrugada, levantar no meio da madrugada, dormiu apenas 2, 3 horas. Ó, Senhor, estava com saudade. Eu estava com saudade do Senhor. Ó, Espírito Santo, quanta saudade! Mas só tem 3 horas que você deitou para dormir. Ah, queridos, isso é avivamento. E eu quero avivamento. Eu comecei a buscar avivamento, mas eu comecei a buscar isso na minha vida, silenciosamente. Eu e Deus, eu e o Pai, nas minhas manhãs, nas minhas madrugadas. E eu comecei a falar isso com vocês aqui. E algumas pessoas disseram, pastor, eu aceitei aquele desafio. Na última vez que eu preguei, eu falei assim, vamos fazer uma... Qual é a palavra, Dari? Resolução, sabia que eu daria lembrar. Vamos fazer uma resolução. Esses dias o irmão chegou, pastor, eu fiz uma resolução. Eu resolvi 2 coisas. Vou cuidar da minha saúde. Estou levantando 4h30 da manhã. Eu oro lá em casa e depois eu vou para a academia. Eu gasto pelo menos meia hora orando. Depois eu vou para a academia cuidar da minha saúde, do meu corpo, porque eu estou gordo. Estou obeso. Eu fiquei tão feliz. E eu espero que hoje você tome uma resolução na sua vida, querido. Sabe, queridos, quando eu olho para a igreja, eu sei que eu me perdi em algum lugar. Sabe por quê?
Porque quando eu tinha 19, 18 anos, eu cheguei a liderar um grupo tão grande de jovens quanto o que está aqui, numa igreja menor do que essa. Nós conseguimos fazer caravana de 80 jovens. Talvez tenha 80 aqui, eu não sei. 80 jovens. Sob a minha liderança, eu era apenas um adolescente. E depois de passado 40 anos, queridos, a gente não consegue ter 100 pessoas dentro desse ambiente. Eu me perdi em algum lugar. Cadê os jovens dessa igreja? Naquela igreja, nos anos 80, os jovens eram a maioria. Jovens é a maioria. Jovens precisa ser maioria dentro de uma igreja. Uma igreja para ser forte. Uma igreja para ser impositiva. Olha o que eu estou dizendo aqui, presta atenção. Jovens têm que ser maioria. Não são as irmãs, as senhoras que têm que ser maioria. Nem os homens maduros, são jovens. Jovens precisam ser a maioria. Isso está de acordo com a visão de João. Jovens, sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vocês já venceram o maligno. Você sabe quem são aqueles que batalham na linha de frente contra o maligno? São os jovens. São jovens. São jovens. E cadê a multidão de jovens desta igreja? Pastor Aurélio, pastora Sara, quero dizer para vocês, eles estão atendendo um convite. Pastor Robson, estão lá com alguns adolescentes. Não estão aqui por conta disso. Talvez esteja faltando aí 10, 12 jovens e adolescentes. Mas mesmo assim, se a gente colocar 10, 12 jovens aqui, ainda vai faltar muito jovem. E não basta você estar... Olha aqui, jovem. Olha aqui, você que tem mais de 10 anos aí. 10 não, mais de 8. Mais de 8. Porque Josias começou a reinar com 8 anos. Dos 8 aos 16, Josias fez a restauração de Israel como uma nação. Purificou, tirou os ídolos, consagrou a nação ao Senhor. Dos 8 aos 16. Com 8 anos. 8 anos. Revolução feita por um jovem, por um adolescente. Samuel era criança quando o Senhor chamou ele. Sabe, queridos, olha aqui. Deixa eu chegar perto de você. Olha aqui. Enquanto não houver crianças, adolescentes, sendo tocados pela glória de Deus, nada especial vai acontecer. Nada especial. Sabe por quê? Porque os velhos gostam de dormir. Velhos gostam de dormir. Eli estava dormindo, mas Samuel estava atento ao chamado de Deus. Jonas estava dormindo num barco, enquanto uma nação estava sendo destruída. Quantas pessoas estão dormindo diante do caos? E Deus quer usar pessoas jovens, adolescentes. Mas não simplesmente adolescentes para sentar em banco da igreja, mas adolescentes cheios de poder, cheios de unção, cheios do Espírito de Deus. Adolescentes e jovens movidos pelo Espírito de Deus. Foi Josias que exclamou assim, um adolescente de 16 anos, pecamos contra o Senhor. O que fazer? Ele manda consultar a profetisa Ulda, que manda dizer a Josias: Josias, porque você me buscou, porque você se humilhou, porque você clamou, porque você desentulhou o templo, porque você restaurou a Torá, a lei, e porque você quebrantou seu coração, a sentença virá contra Israel e contra Judá, mas não nos seus dias. Pouparei durante todos os dias da sua vida. Talvez você não consiga, queridos, aplacar a ira de Deus contra esta nação, mas você pode fazer poupar a sua casa, a sua vida, a sua família. Tem pais que estão dormindo, porque pega os seus filhos e leva todas as manhãs para a escola secular,
para aprender matemática, física e ciências, mas não consegue trazer essa mesma criança nem uma vez por semana na igreja para ouvir a palavra do Senhor, para ser instruído no conhecimento do homem. Ele já tem idade, mas para vir para a escola bíblica da igreja, ele é novo demais. Ele é novo demais. Você está enganado. Você vai falhar como pai. Você está falhando como mãe. Pastor, eu trabalho a semana inteira. Esse negócio de escola bíblica domingo de manhã não dá não, pastor. Vou levar meu filho na escola bíblica, não, vou ficar dormindo. Mas todos os dias da semana você levanta cedinho. Você faz o café do seu filho. Você põe o uniforme nele e leva ele na escola. Mas aqui na igreja você pode deixar. Você está falhando para o seu filho. Você está dormindo e está impedindo que Deus use o seu filho para ser um revolucionário. Acorda! Desperta! O Senhor quer fazer coisas grandes na sua casa, mas amanhã, quando as coisas não funcionarem, não diga que o Evangelho não funciona. Não diga que essa palavra não funciona. Foi você que dormiu enquanto seu filho crescia. Enquanto seu filho saía da infância, da adolescência e se tornava um adulto, você não andou com ele. Você não levou ele para a casa do Senhor. O meu pai pegava os filhos dele pela mão e levava para a igreja. Levava para um monte. Aos 14 anos, meu pai dizia: Ailton, vamos fazer uma consagração lá na Serra das Areias, aquela mesmo que tem ali. Vamos sábado, quando o dia estiver amanhecendo, e nós vamos voltar domingo. E eu ia. Ailton, vamos fazer uma cruzada evangelística lá na roça, lá perto da Molândia. A gente não levava lanche, irmãos. E às vezes a gente passava fome, evangelizando, pregando, para gente que eu nunca conhecia. Mas sabe de uma coisa, queridos? Meu pai estava ensinando sobre o que é vida com Deus. E foi por isso que tantas vezes eu fui impactado lá naqueles dias. Meu irmão, eu nunca deixei meus filhos em casa numa manhã de domingo que tinha escola bíblica. Eu pegava o Aurélio, eu pegava o Ricardo e trazia para cá. Trazia para cá. Ah, pai, eu quero dormir. Vai dormir nada. Nós vamos para a escola bíblica. Só não vieram na hora que se tornaram adultos. O Aurélio continuou vindo. Só quando eles eram adultos. Sabe o que significa isso, queridos? Sacerdócio. Amém? Sacerdócio. Enquanto um pai ora, enquanto uma mãe ora, enquanto um pai e uma mãe têm seus joelhos dobrados na presença de Deus, os seus filhos estão em pé. Semana passada, véspera do Ricardo ir para um acampamento com os alunos dele, da SPSEX, eu disse para Rosângela: Rosângela, o Espírito do Senhor está me incomodando. Eu tenho que orar para o Ricardo, eu tenho que orar para os comandados dele. Tem alguma coisa cercando o nosso filho, e não só ele, mas os comandados dele também. E durante todos os dias da semana passada e dessa semana, eles ficaram uma semana no campo. Eu orava para o Ricardo todas as manhãs, dizia: Deus, guarda meu filho. Ele é autoridade, ele é um capitão do exército, tem 30 anos. E eu dizia: Deus, guarda aqueles alunos do Ricardo. Deus, guarda o sargento, os cabos, guarda, Senhor, os tenentes, guarda aquelas pessoas que estão sob a ordem do Ricardo, não deixa nenhuma tragédia acontecer. Eu sentia que era uma coisa relacionada à vida. E quando chegou ontem, antes de ontem, Rosângela: e aí, meu filho, como é que foi? Ele diz: mãe, estou preocupado porque um dos alunos, dos meus alunos, está na UTI. Ora por ele. Ora, está na UTI. Aconteceu alguma coisa lá no campo. E aquele rapaz foi de lá direto para a UTI. Eu disse para a Rosângela: era por isso que o Espírito Santo de Deus me levou a clamar. Eu não sabia se era a vida do Ricardo, mas eu sabia que era alguém que está com ele,
que está sobre ou ele ou sobre a responsabilidade dele. E a Rosângela diz assim: isso é muito sério, é muito sério. Aquele rapaz estava na responsabilidade dele, é um jovem, tem um pai e uma mãe. Mas sabe, queridos, quando nós estamos acordados, o Espírito de Deus nos revela coisas, porque a palavra do Senhor diz: os meus segredos eu revelo aos meus servos e aos meus profetas. Deus quer te revelar tantas coisas dentro da sua casa, mas você precisa de acordar. Você precisa acordar. E é literalmente, você precisa acordar. Acorda, querido. Ah, eu não tenho tempo de orar, pastor, meu dia é corrido, levanta mais cedo. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, sabe que horas que eu orava? Às 3 horas da manhã. Orava às 3, bem no meio da noite eu acordava, dobrava o meu joelho e orava. Eu jejuava pelo menos 3 vezes na semana. 3 vezes na semana eu jejuava. As coisas espirituais não acontecem por acaso. Deixa o Espírito de Deus te sacudir, queridos, nesses dias. Deixa o Espírito de Deus chutar a sua porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar na sua casa. Eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Pastor, eu estou numa fome espiritual. Pastor, eu estou numa sede espiritual. Deixa Cristo entrar no seu coração. Abra a porta do seu coração. Deixa Ele entrar. Deixa Ele repousar. Pastor, eu estou cansado, eu estou fraco, eu estou desanimado. Sai de trás, sai da periferia. Vem para perto. Deixa a força do altar, deixa a atração do altar, do núcleo te puxar para perto. Sinta o calor da presença do Senhor. Você que está ficando cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo. Cuidado, daqui a pouco você sai pela porta e vai embora e não volta mais. Vem para frente, vem para frente. Pastor, me dá sono na igreja, me dá sono, sinto tanto sono na igreja. Fica em pé ali, ó. Fica em pé aqui, ó. E quando terminar o culto, pastor, estou com sono. E nós vamos orar por você. Sabe, porque isso é instrumento maligno, é instrumento do diabo. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, a festa, os anjos de Deus se movem, há unção em volta do altar, há poder no altar, há fogo no altar, há lenha seca. Nós não podemos sentir frio diante do fogo que arde no altar. Nós não podemos sentir fome diante do pão que está na mesa do Senhor. Nós não podemos sentir sede diante da fonte que é Jesus. Aleluias! Nós não podemos estar tristes aonde está o Senhor, que é alegria. Alabachou de cantaramanaias. Eu estou triste na igreja. Pastor, tem 1 mês que eu estou triste. Pastor, tem 2 meses que eu estou melancólico na igreja. Você está dormindo, irmão, acorda. Porque se você acordar, o Senhor vai te curar. O rosto dele vai resplandecer sobre você. A luz do Senhor vai entrar na sua vida e vai sair toda a tristeza, toda a melancolia. Vai sair toda a angústia. Porque a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Pastor, eu estou triste por isso, eu estou triste por aquilo. Não é não, não é não. Para de dar desculpa. Você não está triste por isso, não. Você está triste porque o Espírito de Deus não está dentro de você. Porque ele já saiu da sua vida há muito tempo. É por isso que você está triste. Ah, pastor, eu estou triste porque eu perdi a namorada, perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo outro. Não, não é isso não. É porque o Senhor, que é a alegria, não está em você. Porque Ele diz: se você deixar eu entrar, vou entrar no seu coração, cearei contigo e você vai cear comigo. E tudo vai vir para acabar em festa. Vai acabar em festa. Aleluias. Abaixou de cantar. Quando nós pecamos,
Há uma tristeza que não sai de nós. Davi diz assim: Senhor, eu pequei e fiz o que era mal diante de ti, pelo que o Senhor será tido como justo quando julgares. Mas por favor, não afasta de mim o teu Santo Espírito e volta a dar-me a alegria da tua salvação. É isso. Esse é o segredo da alegria. A alegria da salvação. Porque quando nós sentimos a salvação na nossa vida, nos nossos ossos, na nossa carne, na nossa alma, então nada pode nos entristecer, nada pode nos abater, nada pode nos derrubar, porque o Senhor coloca os nossos pés sobre uma rocha. Tem uma cena que eu não esqueço. Meu irmão Altair, de joelho no meio do asfalto, com as mãos levantadas, orando. Não tinha nenhuma possibilidade de vida para o filho dele. O filho dele estava dilacerado no asfalto, debaixo de um plástico. Mas aquele homem estava com os braços, as mãos levantadas para o céu. E certamente ele fez a oração de Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque foi isso que ele falou depois. Ele diz: agora vou servir o Senhor mais ainda. O Senhor levou meu filho, vou servir mais ainda, com tudo que eu tenho. Eu tenho um filho ainda. Eu perdi um, mas eu ainda tenho um. E se fosse o último filho, ele teria feito a mesma oração, tenho certeza. Sabe por quê, queridos? Porque de onde ele veio, ele não queria voltar. Lembra quando ele disse que eu era triste, amargurado, depressivo? Ele era assim. Quantas vezes eu vi o Altair sentado numa cadeira, num tamborete lá no fundo do quintal, com a cabeça baixa, segurando a cabeça assim, um adolescente, triste, melancólico, depressivo. E sabe o que ajudou ele para a igreja? Ele diz mais tarde, quando meu irmão Ailton entrava lá em casa, e ele vinha alegre, eu olhava para ele e via a minha tristeza e dizia: eu quero ser daquele jeito, eu quero ser igual ao meu irmão. Ele diz: ontem eu tenho 35 anos na igreja, eu tenho 46, faço 47 agora. Sabe, queridos, foi o testemunho. Não o testemunho da palavra, mas o testemunho de ver. Ele via Cristo em mim. Eu tinha minha comunhão com Deus. E Ele está na igreja hoje. Seus filhos, a sua casa vai se render totalmente a Cristo, na medida que eles verem você se render totalmente a Cristo. A obediência de Cristo. Pastor, meu filho não está na igreja, meu filho não quer vir para a igreja. Fica firme, porque quando ele se arrepender, vai ter uma casa para voltar. Ele vai ter um lugar, uma mesa com o cordeiro cevado, com o novilho cevado, para matar, para festejar o retorno dele. Não saia da presença de Deus. Fica na presença de Deus. Paga o preço que você tiver que pagar, mas fique no Evangelho. Dá testemunho para esse filho. Dá testemunho para esta filha. Não precisa se tornar um pai chato, que fica exortando o tempo todo, mas dá testemunho. Tenha vida com Deus e tem uma mesa preparada para ele. Todos de pé. Feche os seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração, nos seus olhos, em alguma parte do seu corpo, que o Espírito de Deus precisa transformar e mudar nesta noite. Se é a sua mente que precisa ser mudada, seus pensamentos, seus sentimentos, coloca a mão na sua cabeça. Se é o seu coração que precisa ser mudado, coloca aqui no seu coração.
Se são os seus ouvidos que precisam ser transformados, coloque as suas mãos aqui nos seus ouvidos. Senhor, vai tocando agora. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora. Vai fazendo a transformação. Vai fazendo o transplante, Senhor. Vai tirando esses olhos, vai tirando, Senhor, ó Deus, esses olhos cegos e dando o olho que enxerga, Senhor, que vê. Vai tirando esses ouvidos, Senhor, surdos, e vai dando ouvidos que ouvem, Senhor, a tua voz. Vai tirando desta boca toda palavra torpe, Senhor, toda chocarrice. Vai tirando desta boca toda palavra de maldição, toda palavra dura. E vai dando uma boca de profeta, Senhor, para este teu filho, para esta tua filha. Vai agora, Senhor, entrando e mudando, e transformando pela tua glória, pela glória do Senhor, pela glória do Altíssimo, do Eterno e do Soberano, no nome santo de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Amanhã, a partir das 8h30, nós já teremos um café na mesa. É isso, pastor Ricardo? 8h30, pastor Evanildo? A partir das 8h30 já tem café. Tem leite com Toddy, tem café, tem chá também. Tem não? Leite, café. E tem pão. Pão com presunto, mussarela. Coisa boa. Hã? Ou 100. Mas tem 150 pão aqui, viu? E não é para sobrar nenhum. Eu fui incrédulo ontem. Eu disse, compra 150 pão, porque é 1,5 para cada pessoa. Eu quero chegar aqui e encontrar 150 pessoas. Eu sei que tem gente com mais de um pão. E quero dizer, Ricardo, nós precisamos de mais pão. Porque a média que eu estou fazendo é 1,5 para cada pessoa, porque tem gente que só come um, mas tem gente que come 2. Eu acho que eu vou comer 2. Tem gente que fala, não, pastor, é só um pão. Eu falei, não, quando tem pão de queijo, quando tem bolo, um pão dá, mas vai ter só pão. Então tem gente que vai comer 2. E mais tarde tem um almoço. Mas antes do almoço e depois do café, vai ter um mover do Espírito de Deus aqui. Amanhã nós vamos orar. Amanhã nós vamos ministrar na vida das pessoas. Amanhã vai estar aqui o pastor Tiago Cardoso. O sobrenome dele é Cardoso. Aquele pastor que parece com Samuel, meu sobrinho. Assim meio baixinho, meio fortinho. Que é uma bênção, um homem de Deus. E ele vai estar aqui amanhã. E Deus vai usar o pastor Tiago mais do que me usou hoje. Mais do que usou o pastor Altair ontem. Vai impactar as nossas vidas. Nós vamos sair daqui cheios. Cheios do poder de Deus. E alegre, viu, Sandro? E alegre. Você sabe, fiquei triste por você. De verdade. Fiquei triste. Não, você não ficou não, Sandro? Graças a Deus, Sandro. Graças a Deus. Feliz. Pô, mas eu fiquei mais feliz agora, viu, Sandro? É brincadeira, viu, irmãos? Não estranha, não. Brincadeira. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Acorda e vem amanhã. 8h30, 9h, nós vamos estar aqui tomando café. Mas a partir das 9h30, nós não vamos estar tomando café mais. Nós vamos estar aqui na igreja. Sim, minha irmã.